Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de nos aguardar. É com muita alegria que nós visitamos esta casa tão querida, uma casa que nós, na juventude, visitamos várias vezes no movimento da antiga Quinta Região da UZERJ, nas atividades de evangelização, nas atividades de mocidade, acompanhando o nosso querido companheiro Vanderlei Chaves e outros companheiros mais. E a última vez que tivemos fisicamente, junto com os irmãos, eu me lembro, uma viagem agradável à noite, foi uma noite, se não me engano, que nós tivemos um eclipse da Lua. Então, toda a viagem aqui de Levi Gasparian, onde eu moro, até a cidade de Governador Portela, aí Miguel Pereira, né, depois de Miguel Pereira, foi uma noite linda, mas quando chegamos próximo, fomos abraçados por fomos abraçados como se estivéssemos em Londres, né? Aquele breu deu aquela, paramos de enxergar um palmo na nossa frente, uma neblina, isso, a palavra tinha me fugido, uma neblina muito forte nos envolveu, e nós até perdemos o caminho, mas conseguimos chegar. Então foi uma surpresa, porque foi só chegar perto da instituição e a neblina realmente foi uma surpresa muito interessante. Muito obrigado, Vanderlei, muito obrigado aos queridos amigos que nos recebem esta noite. Como sempre o fazemos, gostaria que todos nós pudéssemos iniciar a nossa reunião de estudo com uma prece. Então eu peço a todos que nesse instante possamos unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos. Estamos distantes fisicamente, mas nos sentimos, nos percebemos nesse instante pelo pensamento, pela sintonia de amor e de fraternidade. Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, que nos envolva em muita alegria, em muita paz, que nos envolva na fraternidade pura que une os corações no propósito do bem. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. A proposta desta noite de reflexão, nós nos baseamos em uma obra, aliás, um pequeno artigo de uma obra do Pedro de Camargo Vinícius. Não sei se os nossos irmãos conhecem esse autor. Vinícius fez parte do movimento espírita na década de 40, na década de 50, nascido em 1878, na cidade de Piracicaba, em São Paulo, e veio desencarnar em 1966, também aí já na cidade de São Paulo. Vinícius é o pseudônimo do Pedro de Camargo, e ele utilizou esse pseudônimo porque teria sido o nome que ele recebeu numa de suas encarnações, ainda durante o Império Romano. Pedro de Camargo foi educador, foi divulgador do espiritismo, orador espírita. Aliás, provavelmente o primeiro áudio que nós temos de uma reunião pública espírita que se encontra no YouTube, podemos pesquisar, é um áudio de uma palestra do Pedro de Camargo, em homenagem ao Dia das Mães. Durante muitos anos ele escreveu para o Reformador. Em 1949, foi um dos signatários do Pacto Áureo, que resultou na criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Pedro Camargo escreveu algumas obras, e essas obras estiveram muito presentes na minha juventude. E eu até fica aqui a sugestão aos companheiros que não conhecem, aos espíritas, de repente, mais novos, que possam procurar os livros Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre e O Mestre na Educação. É interessante que nós temos observado alguns irmãos do movimento espírita, o Haroldo Dutra, o Arthur Valadares, entre outros, desenvolvendo estudos de obras que são obras mais antigas, essas obras subsidiárias da doutrina espírita,
que foram publicadas na década de 70, na década de 80. E a reflexão que nós vamos propor essa noite aos nossos irmãos está baseada num pequeno escrito do Pedro de Camargo, no livro Na Seara do Mestre. E está lá intitulado justamente A Igreja Viva. Então, que Deus abençoe os nossos propósitos, que essa seja uma reflexão positiva para todos nós. Muito bem. Ele começa o seu artigo com o seguinte texto, que nós conhecemos de Mateus 18, 20. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Nós vivemos um momento muito especial, um momento propício para a educação das nossas consciências. Nós somos afastados do convívio de todos os dias, de todos os momentos da nossa instituição espírita. Nós estamos nessa pandemia experimentando determinadas situações sociais que são novas para todos nós, principalmente o afastamento. Então já estamos aí 3, 4 meses sem poder frequentar a nossa casa espírita fisicamente. Então, quando nos lembramos dessa passagem, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, e aí eu estou no meio deles, nós nos lembramos da casa espírita, das nossas reuniões públicas, das nossas reuniões mediúnicas, na atividade assistencial, de infância, de juventude. Todos estamos sentindo falta daquele aconchego, daquele carinho, do contato com os nossos companheiros. Principalmente aqueles que estão acostumados a se envolver mais com a tarefa, ou que foram aqueles que acompanharam a construção física das nossas instituições. Esses irmãos têm sentido muito a impossibilidade de nos reunirmos nas nossas instituições. Mas Pedro de Camargo, então, como eu ia dizendo, começa no seu pequeno texto, A Igreja Viva, nos trazendo essa parte, essa afirmativa de Jesus que encontramos em Mateus. E logo em seguida, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: eis como Jesus descreveu a sua igreja na divina simplicidade que o caracteriza. Então, nessa passagem de Mateus, Vinícius diz que nesse momento Jesus está definindo a sua igreja na ação de estarmos 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele afirma que aí estará junto de todos nós. Atualmente, a palavra igreja tem um sentido mais comum de um templo cristão. De um templo cristão católico, de um templo cristão protestante, tanto que a palavra igreja ela não é muito utilizada no movimento espírita. Nós falamos da casa espírita, nós falamos do grupo espírita, falamos das instituições espíritas, mas a definição de templo fica para nós muito comum nos dias atuais, como aquele espaço físico onde os cristãos se reúnem para o estudo, para a realização das suas atividades que expressam o entendimento que fazem do ensinamento de Jesus. Mas a palavra igreja, ela não tem esse sentido literal quando vamos buscar ou no Novo Testamento ou no Velho Testamento. A palavra igreja, ela tem o mesmo significado de guerral. Não sei se a tradução literal é essa, se a forma de falar é essa. Erral é vé, do hebraico, Yavé, desculpa. Eal e Yavé, do hebraico, que significa o povo de Deus, a assembleia, a congregação, a comunidade. Então, o sentido que a palavra igreja tem no Velho Testamento tem esse sentido do povo de Deus e da reunião, da assembleia desse povo de Deus. E um sentido muito diferente daquele que nós temos nos dias de hoje. Mas nós vamos encontrar a palavra igreja 114 vezes no Novo Testamento. Aliás, ela é citada 62 vezes nas cartas de Paulo. A Bíblia traduzida para o grego substituiu aquela palavra que nós citamos em hebraico, que tinha esse significado do povo de Deus, da assembleia, da congregação, pela palavra eclésia, que significa chamadas para
fora, de pessoas chamadas para fora, identificando aquele conjunto de pessoas convidadas a aceitar o Cristo. E tem o sentido também de uma assembleia, daquelas pessoas que foram convidadas para aceitar o Cristo, que aceitaram o Cristo, que foram batizadas e que se reuniam numa assembleia. Então vejam que tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, nós não temos a palavra igreja nesse sentido que nós damos nos dias de hoje, no sentido de um espaço físico de reunião dos cristãos. Quando encontramos, então, a palavra igreja na Bíblia, não devemos pensar onde, no local, e sim em quem. Não devemos imaginar uma instituição ou uma organização. Nós vamos entendê-la como um organismo, como um corpo formado pelos cristãos. E esse é o sentido que Pedro de Camargo Vinícius dá à palavra igreja quando inicia o seu texto. Para que a gente possa ter um exemplo que vai clarear esse conceito, nós vamos buscar em Atos dos Apóstolos 8, versículo 1 e 3, a seguinte passagem. Saulo de Tarso, que conhecemos tão bem da obra do Emmanuel, Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Vejam, quem persegue, não persegue o templo, ele persegue pessoas. Então, quando nós encontramos no Atos dos Apóstolos a palavra igreja sendo citada, ela traz esse sentido de comunidade, de pessoas que podem estar reunidas ou não num espaço físico. Todos se dispersaram, quer dizer, todas as pessoas, não foi a igreja como espaço físico que se dispersou, todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. E que continua ainda nesse item. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. E como é que ele devastava a igreja? Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Então vejam que a palavra igreja tem esse sentido, né? Esse sentido de comunidade, esse sentido de pessoas que aceitam a mensagem do Cristo e, a partir daquele momento, buscam pautar as suas atitudes, de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, a igreja que Vinícius relaciona às palavras de Jesus que nós vimos em Mateus, na realidade não é uma instituição, não é um templo, então, como nós vimos. É cada pessoa que mudou a maneira de viver, atendendo ao convite de Deus para atuar conforme seus ensinamentos. Convite de Deus que chegou até nós através das ações e dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus não se referiu a edificar, a erguer, a construir um espaço físico de reuniões, de cultos, etc. Na verdade, Jesus nem organizou uma religião. Toda e qualquer religião organizada em seu nome, assim foi feito pelos homens e não por Jesus. Jesus sempre se refere à emancipação espiritual do homem pela verdade. Bom, eu acho que ficou muito claro para todos nós o sentido de igreja que Vinícius nos apresenta, considerando a passagem de Mateus, onde Jesus afirma, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ele estaria presente. E reunidas em seu nome. Já paramos para pensar, meus irmãos, o que é estar reunido em nome de Jesus? Nós vimos aqui que o sentido da palavra igreja não está vinculado às reuniões que nós fazemos, vamos trazer a realidade do movimento espírita. O sentido da palavra igreja, na passagem nos ensinamentos de Jesus, não está vinculado ao espaço físico.
não está vinculado às nossas próprias reuniões em si. Nós vamos encontrar em Kardec, nas obras da codificação, o que significa esse estar reunidos em meu nome, estar reunidos em nome de Jesus. Primeiro vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, onde trata das reuniões espíritas, logo no início. Estarem reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas. É preciso, observe, que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias. Comunhão de intentos e de ideias com um objetivo, para o bem. Então veja que no Evangelho está muito claro que nós só podemos afirmar que estamos reunidos em nome de Deus, seja com os nossos irmãos encarnados, ou muitas das vezes num culto do Evangelho do Lar, onde nós fazemos sozinho, mas sabemos que sozinho não estamos, poderemos estar sozinhos fisicamente, mas jamais estaremos sozinhos. A espiritualidade sempre se faz presente quando estamos com o propósito de estudar, de orar em nome de Jesus. Mas é preciso um objetivo. É preciso estarmos reunidos com o verdadeiro propósito para o bem. Também no Livro dos Espíritos, na questão 656, Kardec pergunta o seguinte: a adoração individual será preferível à adoração em comum? Ou seja, com mais pessoas? Os Espíritos nos respondem: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os espíritos bons. Então, quando conseguimos estar reunidos nas nossas instituições espíritas, ou reunidos, meus irmãos, como nós estamos fazendo agora, nós estamos distantes fisicamente, mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se reúnem nesse instante com um propósito de entendermos o significado de igreja viva em nossas vidas. E é o que eu espero que possamos chegar a entender ao final das nossas reflexões. Então, nós temos um objetivo aqui. Estamos juntos, estamos buscando o estudo à luz da doutrina espírita, que é esse roteiro de vida que escolhemos para esta encarnação. E uma encarnação extremamente importante, pois estamos vivendo dias especiais de educação das nossas almas. Completam ainda os Espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Por isso que nós citamos antes, eu posso fazer o culto do Evangelho do Lar, às vezes meus companheiros da minha casa, da minha família não nos acompanham, mas naquele instante nós não estaremos sozinhos. É importante a comunhão dos nossos pensamentos. Então, meus irmãos, não adiantaria nada nós nos reunirmos em nossa casa espírita e às vezes estarmos presentes nas atividades e os nossos pensamentos e os nossos objetivos não convergirem para a proposta de atuação do bem. Às vezes nós estamos numa reunião pública, vai se iniciar a palestra, e durante o estudo os nossos pensamentos voam para todos os lares, para todos os lugares. Às vezes nós estamos ali naquele momento e os nossos pensamentos se direcionam a um companheiro que nós ainda não aprendemos a amar, ou aquele companheiro que está à frente da reunião que nós ainda não aprendemos a amar. Então vejam que nesse contexto, nós não estamos participando de uma reunião com Jesus. Ele não estaria presente através de seus amigos espirituais, dos nossos amigos espirituais, porque se nós não tivermos esse objetivo único do trabalho do bem. E o que dizer das nossas reuniões mediúnicas? O que dizer da assistência social? O que dizer da evangelização e da mocidade? Tarefas de extrema importância na casa espírita, em que todos os trabalhadores
devem estar imbuídas de boa vontade, de amor e de fraternidade com o próximo. Também no livro dos médiuns, Kardec vai nos dizendo, na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 29, das reuniões e das boas sociedades espíritas, quando ele trata das reuniões em geral, ele diz o seguinte: sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria. A palavra séria aí não tem o sentido de pessoa carrancuda, de pessoa, né, que não sorri. Séria no sentido de estarmos ali com plena consciência da seriedade no trabalho, no estudo, na comunhão de pensamento com os outros companheiros. Então, meus irmãos, a Igreja Viva, primeiro sentido que devemos pensar logo no primeiro parágrafo desse texto, resulta, a Igreja Viva, porquanto, resulta da comunhão espiritual dos crentes irmanados na mesma fé. E ela nasce, a Igreja Viva, ela nasce nos corações de cada um de nós. Pensar nessa Igreja Viva em nossos corações é fundamental nesses dias, quando nós estamos separados fisicamente, quando não estamos tendo condições de nos reunir na nossa casa espírita. Criar essa Igreja Viva em nossos corações é fundamental para que possamos aproveitar esse momento de aprendizado que a vida está nos oferecendo. E quem sabe quando nós retornarmos às nossas casas espíritas, nas reuniões que nós tivermos, porque vejam bem, se lembrarmos de Jesus, Jesus está ensinando, ele ensina em qualquer lugar. Ele é a sua própria igreja viva, porque ele ministrava os seus ensinamentos no monte, próximo ao lago, ou se reunia num espaço na casa de alguém, não importa. Porque o importante não é o local, não é o onde, mas é quem. E como nós vivemos os ensinamentos de Jesus em nossos dias. Bom, Pedro de Camargo segue escrevendo. Independente de templos de pedra, feitura de mãos humanas. Todos os templos, meus irmãos, são obras das nossas mãos, das mãos humanas. E são perecíveis. Quantas e quantas igrejas, por exemplo, foram destruídas na Europa durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? São espaços de reunião que têm a sua importância, mas que não significam que os seus membros estejam construindo uma igreja viva em seus corações. Então, independente dos templos de pedra que podem desaparecer por serem feituras de mãos humanas, continua Vinícius, porque nós temos no universo o seu eterno e majestoso tabernáculo. Então, por quê, meus irmãos? Quando nós construímos a Igreja Viva em nossos corações, quando nós vivemos os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, estando no planeta Terra, ou estando em qualquer das moradas do Pai que nós temos no universo, nós seremos a Igreja de Jesus. Há uma afirmativa muito bela de Leon Denis, onde ele diz: tende como templo o universo, como altar a nossa consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Vejam como Leon Denis sintetiza bem o que é essa formação, essa construção da Igreja Viva em nossos corações. Quando estávamos pensando nesse sentido, nós nos lembramos, e os nossos irmãos devem ter ciência, que o nosso querido Chico Xavier fazia algumas reuniões embaixo de um abacateiro. Nós fomos ver até uma foto na internet, está lá o Chico, uma pequena mesa com garrafas de água para fluidificação, as pessoas à sua volta. Ele fazia o estudo do Evangelho na natureza, mostrando que nós devemos ser igreja viva em qualquer lugar. Segue ainda o texto. Não tem chefe na terra, visto como esse chefe é Jesus, cuja presença
é implorada do céu. Não temos chefe. Na doutrina espírita, principalmente, nós temos uma hierarquia administrativa, mas não temos a figura daquele que é chefe da igreja. A figura, por exemplo, de um presidente da casa espírita é muito diferente da do pastor ou do padre. É muito diferente. É uma figura transitória. E é uma figura que assume a responsabilidade de organização da casa, nos preceitos, nas bases da doutrina espírita, mas nós não somos chefe de nada. Todos nós estamos na mesma condição de aprendizes do Evangelho. Apenas assumimos como organização do trabalho da casa alguns cargos. E com os cargos, todos nós sabemos, vêm os encargos. Mas não há chefe, não há uma figura maior, mesmo na figura de nobres médios como Chico, como Divaldo, nós não vemos numa posição de destaque, não vemos numa posição daqueles que ditam as normas e procedimentos de forma nenhuma. Nós temos sugestões, por exemplo, da federativa estadual ou de uma federativa nacional, que é a Federação Espírita Brasileira, mas sempre são sugestões para melhor desenvolvermos as nossas atividades na casa espírita. Por isso que o espiritismo não tem chefes, não tem essa hierarquia como outras instituições têm. Por quê? Porque o objetivo da doutrina espírita é fazer com que a Igreja viva de Jesus possa ser construída em nosso coração. E qual é o objetivo da doutrina espírita? Não é o domínio do mundo. Não é o domínio do mundo, porque nós sabemos que o reino de Deus não é desse plano material. Então, a doutrina espírita, quando nos estimula a essa construção da igreja viva, ela não está preocupada, e o espírita não deve estar preocupado com posições de relevo ou de destaque na sociedade terrena. É por isso que dificilmente nós vamos encontrar no movimento espírita um envolvimento de casa espírita, que não seja possível ao companheiro espírita participar de atividades políticas partidárias, porque ação política nós o fazemos todos os dias enquanto cidadãos, mas a casa espírita não busca o comprometimento político como nós vimos em outras instituições religiosas, que tem representantes na Câmara, tem representantes no Senado, que apoiam este ou aquele candidato a presidente para que possa ter retorno, porque há uma pretensão de relevo e destaque na sociedade terrena. Então, a doutrina espírita nos indica que este não é o nosso caminho. O caminho da construção da igreja viva nos nossos corações não passa pelo desejo de nenhuma posição de relevo e destaque na sociedade terrena, nem na casa espírita. O dirigente, o orador espírita, o médium espírita que busca destaque no seu grupo espírita, que busca uma certa veneração por parte dos companheiros do movimento espírita, estão equivocados. Não só quem busca o destaque, mas muito mais aqueles que estimulam o destaque. Porque nós temos companheiros médiuns que, com uma mediunidade muito bela, com uma mediunidade em condições de desenvolver trabalhos de caridade junto aos que sofrem no plano maior da vida, e que às vezes se deixam levar pela vaidade, pelo orgulho. Mas vaidade e orgulho que são estimulados pelas pessoas que estão à sua volta. Então vejam que a construção da igreja viva em nossos corações não está relacionada a nenhuma pretensão de posição de relevo ou de destaque na sociedade terrena. Continuamos ainda. Sua finalidade, a finalidade da Igreja de Jesus, a finalidade da Igreja viva em nossos corações, é tornar o homem livre, por meio da iluminação interior. E aí é uma passagem belíssima de Paulo, que também é citada por Pedro de Camargo. Onde há, pois, o Espírito do Cristo, aí há
a liberdade. Meus irmãos, nós vivemos um momento sério de escravidão. Ainda existe entre nós a escravidão física, daquelas pessoas que são escravizadas na sua condição de trabalho, sem alimentação, sem o retorno devido, econômico, pelo seu esforço, etc. Mas mais do que isso, a sociedade humana tem vivido hoje uma experiência muito, muito infeliz de escravidão pela mentira. Isso mesmo, pela mentira. Nunca fomos tão escravos dos pensamentos e das pseudo-verdades que nos são colocadas com intensidade todos os dias, através de diversos meios de comunicação. Muitos são os representantes, ou que se colocam como representantes do Cristo, que mentem para os seus seguidores. As religiões cristãs vêm tornando o homem livre, e eu não faço essa pergunta pensando só nos companheiros das outras agremiações religiosas, eu faço essa pergunta para todos nós que fazemos parte do movimento espírita. O espiritismo vem tornando o homem livre? Ou será que apenas estamos tornando as pessoas dependentes das nossas palavras e das nossas ações? Ou ele é prisioneiro de dogmas, ou o homem é prisioneiro de supostos milagres, ou de uma relação de corrupção com Deus, quando muitos estimulam a doar para receber. Você dá em dinheiro, você dá em determinadas práticas para que Deus possa atender às suas necessidades econômicas, às suas necessidades emocionais. E a dependência que muitas das vezes nós criamos em companheiros quanto às orientações dos espíritos. Não podemos, meus irmãos, o espírita não pode se posicionar a favor da manutenção da ignorância. Vamos lembrar que o codificador da doutrina espírita, Kardec, pedagogo, um homem de educação, de esclarecimento das consciências para a libertação das pessoas. Então, esse parágrafo que Vinícius nos apresenta, precisa ser pensado com muito carinho por todos nós. A finalidade da Igreja Viva é tornar o homem livre por meio da iluminação interior. Por isso que a construção da Igreja Viva é em nossos corações e em nossas consciências. Paulo, então, onde há, pois, o Espírito do Cristo, aí a liberdade. Então eu posso afirmar, meus irmãos, onde há escravidão pela mentira, pela manutenção da ignorância, não há a presença do Cristo. As religiões cristãs, então, vêm tornando o homem livre, ou ele é prisioneiro dos dogmas, dos milagres, de uma relação em corrupção com Deus, das orientações dos espíritos. Não sei se todos os nossos irmãos tiveram a oportunidade de ver o filme sobre a vida do Divaldo Pereira Franco. Quem não viu, procure ver, eu acho que agora na plataforma do YouTube existe a disponibilidade para que a gente possa assistir. Entre todos esses filmes que vêm sendo feitos com base em obras espíritas, filmes muito bons, mas o filme do Divaldo me surpreendeu muito porque ele é um estudo da doutrina espírita, não é só de divulgação da doutrina espírita ou da personalidade do Divaldo Pereira Franco, não. Ele nos permite estudar a doutrina espírita do início ao fim, pensando sempre na afirmativa de Jesus que encontramos em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma cena que me chamou muita atenção e que está intimamente ligada à ação espírita
no objetivo de iluminação interior das almas para a sua libertação. Quando Divaldo Pereira Franco, isso aí já para o meio final do filme, ele se encontra num determinado recinto, organizando alguns papéis. Joana de Ângeles chega a esse irmão e o Divaldo questiona por que até aquele momento ele não havia publicado nenhum livro. E aí já começa a lição, porque Joana lhe diz que até aquele momento o que ele passou foi um exercício da sua mediunidade de psicografia. Esse mesmo exercício passou o nosso irmão Chico, passou o nosso irmão Raul Teixeira, ele conta isso, de uma série de páginas psicografadas que ele jogou fora. E hoje nós vemos no movimento espírita qualquer página escrita inicialmente numa reunião sem a profundidade de reflexão e de estudo, de esclarecimento sendo publicado. Mas Joana de Ângeles, naquele momento, pede ao Divaldo Franco que queime todas aquelas páginas, que a partir daquele momento, sim, já estando preparado, eles iriam começar a obra de psicografar os livros doutrinários. A próxima cena, então, Divaldo está fora do recinto, está queimando, numa pequena fogueira, está queimando as páginas, as folhas, quando lhe chega aquele irmão, aquele espírito, né, que o persegue durante muito tempo, e mais uma vez impõe, diz ao Divaldo, olha, largue tudo isso, para esse negócio de falar com os espíritos, de espiritismo, é uma bobagem. Aí o Divaldo, de uma forma muito irônica, fala com ele, mas eu não estou conversando com você. E aí começa um diálogo que eu vou reproduzir para os nossos irmãos, aproveitando aqui uma colinha que eu tenho na minha frente, que nos esclarece muito com relação a essa questão que estamos apresentando nesta noite para as nossas reflexões. O Espírito diz o seguinte: o Espiritismo vulgarizando o conhecimento da mediunidade, jogando pérolas aos porcos. O sentido de pérolas aos porcos é como você estivesse dando algo de muito valor a quem não tem capacidade de perceber o valor daquilo que está recebendo. Divaldo responde: o Espiritismo está derrubando os muros que vocês, porque esse Espírito, na sua última encarnação, ele fez parte do movimento da Igreja Católica, então, Divaldo, do qual também Divaldo, se não estou enganado, esteve inserido, e muitos de nós, com certeza. Divaldo responde, então, o Espiritismo está derrubando os muros que vocês ergueram entre o Criador e as criaturas, proporcionando a elas um encontro com Deus sem a necessidade de se confessar com alguém tão pecador quanto nós. Às vezes até mais. Nossa relação, a relação da espírita com Deus, nós não precisamos de intermediários, não precisamos nem dos espíritos, meus irmãos. Muitos companheiros do movimento espírita, na casa espírita, não tomam nenhuma atitude sem consultar o pseudo-mentor da casa. E os novos espíritos, eles não nos indicam claramente o caminho a seguir. Eles nos apresentam o conhecimento necessário para que nós mesmos possamos fazer a nossa reflexão e tomar as nossas decisões. O aprendizado se faz dessa forma. O professor não nos dá pronto a resposta a uma equação matemática. Ele nos ensina o caminho para resolvermos aquele problema, mas quem vai resolver somos nós. Então vejam que a proposta da doutrina espírita na relação entre o Criador e a criatura é de não haver intermediários. E vejam que essa proposta surgiu na Idade Moderna com Martim Lutero. As igrejas protestantes, as igrejas reformadas tinham como base na proposta de Lutero não haver intermediários entre Deus e a criatura. Tanto que ele pede que a Bíblia seja traduzida do latim para a língua de todos os países, para que a pessoa pudesse, ela, ser o responsável pela sua libertação. E o que as igrejas organizadas fazem depois disso?
Se antes nós tínhamos a figura do padre, do bispo, desculpem, como intermediário entre Deus e a criatura, depois nós tivemos a figura dos pastores. E nós não podemos criar esse equívoco no movimento espírita. Não é nenhum orador, por melhor que ele seja, não é nenhum médium que é melhor que ele seja, que vai servir de intermediário entre nós e Deus. Não podemos nos colocar nessa posição. Não pode o movimento espírita estimular esse comportamento, mas nós também não podemos nos colocar nessa posição. O diálogo continua e o Espírito diz: qual seria a outra opção para entender os dramas das pessoas? E ele sugere aquilo que Joana de Ângeles, em todo momento, sugeria a Divaldo e que ele faz várias vezes. Vá ao encontro dessas pessoas. Ouça o que elas têm a dizer. E aí o Espírito traz aquilo que é indicado até hoje pelas religiões cristãs. As pessoas é que têm que ir à casa de Deus e não o contrário. E aí a casa de Deus, a igreja como templo. As pessoas é que têm que ir à casa espírita, não. Eu posso falar de espiritismo. Eu posso mostrar o que é o espiritismo desde o momento que eu acordo até o momento em que eu passo a noite em desdobramento, em trabalho na espiritualidade. Quem vai divulgar a doutrina espírita, a opção espírita para as pessoas, somos nós, com a igreja viva em nossos corações. Isso é que vai estimular um companheiro a ir à casa espírita, e a casa espírita precisa estar preparada para atender esses irmãos e mostrar a esses irmãos que a doutrina espírita é uma doutrina de libertação pelo estímulo de busca à verdade. Então, quando ele diz a pessoa que tem que ir à casa de Deus, não o contrário, e aí cada religião fica dizendo, não, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, é porque quando vai à casa de Deus, a igreja enquanto templo, ali aquelas pessoas são direcionadas de acordo com o pensamento daquela religião. E aí Divaldo tem uma resposta sublime, ele diz, a casa de Deus está no íntimo das pessoas, e não ao contrário. Aonde estão, meus irmãos, dizem os nossos espíritos, aonde estão estabelecidas em nós as leis de Deus? Em nossas consciências. É por isso que em nossas consciências temos a casa de Deus. Nós somos o templo vivo do Criador. E é em nós que deve pulsar os sentimentos de amor e de fraternidade. E o Espírito diz, mas nem todos têm condições de lidar com esse tipo de conhecimento. E aí o Divaldo, mais uma vez, estabelece para nós o objetivo da doutrina espírita. O nosso papel é exatamente este, fornecer essas condições, porque este conhecimento não pode ser monopólio de uma única religião. Nem será monopólio da doutrina espírita, porque Kardec nos afirma que a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro, mas ela vai estar na base, o seu conhecimento vai estar na base de todas as religiões. O irmão reforça, e até com uma certa razão, que o movimento católico, a Igreja Católica, que tem uma história com dificuldades, mas tem uma história belíssima na humanidade também. Quantos e quantos espíritos de grande nobreza estiveram no núcleo do movimento católico? Hoje nós temos o Papa Francisco, um homem de grande nobreza, de grande coração, como chefe dessa estrutura milenar. E ele diz, sem a qual a humanidade já teria se perdido. E aí ele faz uma pergunta ao Divaldo. Qual a ideia da sua doutrina? Dá liberdade a um monte de cegos? Porque é isso que muitas das pessoas dizem sobre aqueles que pretendem conduzir. Que são cegos, que não têm condição de andar sozinho. E aí inventam uma série de inverdades, estimulam comportamentos. Meus irmãos, estão falando hoje em violência em nome de Deus. Estimulam o uso de arma, possuir cada cidadão de bem que tenha sua arma dentro de casa em nome de Deus.
Falam de racismo, de cor, de etnia, de gênero, de religião, em nome de Deus. Movimentam fortunas que deveriam chegar aos mais necessitados em nome de Deus. Divaldo responde, evidente que não. Porque eles não são cegos. Estão apenas vendados. Então, aqueles que não trazem a igreja viva de Jesus em seu coração, desejam que as pessoas continuem com seus olhos vendados, ou seja, que continuem ignorantes. E, meus irmãos, quando eu falo de ignorantes, não é ignorância só do saber, do conhecimento humano comum, não, porque existem pessoas com formação superior que são ignorantes das coisas de Deus, que aceitam afrontas aos ensinamentos do Cristo como se fossem verdades. Responde, então, Divaldo, evidente que não, porque eles não são cegos, estão apenas vendados. E a nossa ideia é justamente tirar a venda dos olhos deles. A proposta da doutrina espírita é de esclarecer, de ajudar o irmão a sair da ignorância, construindo a igreja viva em seu coração. Então, tirar a venda dos olhos de cada um de nós, para que cada um use o livre-arbítrio para plantar o que quiser plantar, mas sabendo que vai colher o que plantou e se tornar o único responsável pela sua própria existência, sem que ninguém precise lhe impor penitência nenhuma. Retruca o irmão, esses pecadores não sabem o que fazer com este conceito. E termina Divaldo, esse diálogo belíssimo. Nem vocês. Porque este conceito acaba com o Deus que julga e que pune. O Deus que aprisiona. E o nome disso, meus irmãos, é liberdade. Por isso que a igreja viva é uma igreja de liberdade. Não pode ser diferente. Então a igreja viva proposta por Vinícius, com base no que nos diz a doutrina espírita, no objetivo da doutrina espírita, tem a sua força no recôndito das almas. Sua influência, escreve Vinícius, reformadora verifica-se no indivíduo. Age no recesso dos corações, purificando os sentimentos e plasmando os caracteres. Seu culto é interno, meus irmãos. É muito bom estar reunido na casa espírita, muito bom. Estamos sentindo falta dos nossos irmãos, do abraço, do carinho fraterno, do convívio nas atividades de apoio aos corações, de acolhimento aos corações que chegam às nossas casas. Estamos sentindo muita saudade. Mas é preciso nos acostumarmos, essa pandemia está também nos dirigindo a essa realidade. Nos acostumarmos com o culto interno, de natureza toda ela espiritual. Escreve então Vinícius, nada tem, a Igreja Vida, nada tem de comum com o exibicionismo e as exterioridades gentílicas. Sua obra é silenciosa e construtiva. Não explode em ruidosas manifestações. Remodela, transforma e aperfeiçoa o espírito. Então, quando, meus irmãos, temos lá Emmanuel no livro Irmão, né? Emmanuel nos diz o seguinte, psicografia do Chico Xavier. Quando se vos disser que o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acredite, porque, em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus só se faz dentro de nós, meus irmãos, se nós fizermos surgir a igreja viva em nossos corações. Já temos Deus em nós. Somos filhos de Deus. De uma genética espiritual, somos herdeiros do Criador. Temos as leis de Deus em nossa consciência.
E a proposta do Cristo, estávamos falando isso também num estudo que fizemos na quarta-feira para os nossos irmãos do 9º Conselho Espírita de Unificação de Nova Iguaçu, nós estamos falando que a proposta do Cristo, embasada pela doutrina espírita, é aproximar o homem de Deus para que possamos nos aproximar do próximo. Então, a construção da igreja viva em nossos corações é fundamental para que possamos saber agir verdadeiramente com sentimento de fraternidade, com sentimento de amor ao próximo. Paulo, aos Coríntios 3, versículo 1 e 3, nos diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis. Nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o primeiro passo para a construção da igreja viva em nós é eliminar de nós esses sentimentos. Estamos sendo alimentados ainda como homens carnais. Estamos sendo alimentados pela doutrina espírita, esse alimento espiritual para as nossas almas. Para que possamos construir em nós uma consciência muito mais harmonizada com as leis de Deus, lembrando também Paulo em Coríntios, quando ele afirma: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Precisamos lembrar disso, meus irmãos. O Espírito de Deus habita em nós. Então, o esforço agora, nesse momento de pandemia, nesse momento em que estamos inseridos numa nova realidade, mas não sabemos se essa nova realidade vai se confirmar na sociedade. Vivemos um momento de grande perturbação. Vivemos um momento, como eu disse, em que as pessoas estão cada vez mais buscando manter a ignorância, porque é a escravidão pela mentira, a escravidão que busca manter os olhos vedados. E nós, espíritas, não podemos repetir esses equívocos. Para isso, precisamos primeiro libertar nossas consciências. Construir verdadeiramente a igreja viva em nossos corações, aquela igreja simples. Mas a igreja que fala e vive os ensinamentos de Jesus em todo e qualquer lugar. Então, meus irmãos, quando retornarmos às nossas casas espíritas, com certeza seremos melhores. Com certeza estaremos direcionando as nossas tarefas, os nossos pensamentos, com o único objetivo no bem, e verdadeiramente estaremos atendendo à orientação do Cristo, de onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá ele estará. E para a nossa reflexão final, deixo também uma passagem de Coríntios 2, versículo 3, capítulo 2, 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Nós somos uma carta, meus irmãos, que pode ser lida e escrita por todos, que pode ser lida, por todos, em todos os momentos. Vocês demonstram que são uma carta do Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de corações humanos. Que possamos, meus irmãos, abençoados por Deus, continuar construindo essa igreja viva em nossos corações, sendo nós uma carta aberta de Deus, do Cristo, para com o próximo, onde ele pode ler o amor, a fraternidade, a boa vontade e o carinho em nossos corações. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.